para de me dar bronca. Eu vou ficar triste. Olá! Olá, eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio das terapeutas de quinta! De quinta categoria. Não! Não? De quinta-feira! De quinta-feira. Nós somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Mais ou Um menos. pouquinho. Esse aqui é um programa para lembrar as nossas conversas com uma amiga enquanto a gente toma um café, toma uma cerveja ou até mesmo no sofá quando a gente conversa. Não é terapia, Mas é terapêutico. E o tema de hoje é muito legal. Você sabe impor seus limites? E aí, você sabe impor seus limites, Adreísa? às vezes, Daniele. Gente, impor limites é uma coisa muito difícil e eu acho que tem um pouquinho a ver com o nosso tema da semana passada, que era intimidade. É mesmo uma merda? Se você não assistiu, já aproveitando, clica aqui porque tá nesse vídeo o link pro Intimidade é uma merda. Bom, impor limites não é uma coisa tão simples, né? Tem pessoas que fazem isso com muita facilidade, são muito bem resolvidas e já chegam, não, pra cima de mim não. Mas para outras pessoas isso não é tão simples assim. Para mim, a imposição de limites ela é um pouquinho difícil, porque eu tenho muito receio de machucar as pessoas e quando a gente tem essa preocupação, a imposição de limites eu acho que acaba sendo um pouquinho mais difícil. Eu não tenho problema de impor limites com quem eu não gosto. O meu problema tá com as pessoas que eu acho que são importantes. Para as pessoas que não são tão importantes para mim, afetivamente falando, né, que eu tenho algum afeto, tenho algum apreço, tenho algum respeito, impor limites para essas pessoas que eu não tenho tanto grau de afetividade é fácil, eu não tenho problema não. Mas para as pessoas as quais eu gosto, eu acho que é aí que tá a minha dificuldade. E por quê? Então, eu acho que é o medo de ser, talvez, não sei se é o meu caso especificamente, mas pode ser de um amigo, de alguém, das pessoas não gostarem mais. De você? No caso da minha amiga. Mas seria Uma amiga me contou que às vezes ela tem medo de impor limites justamente, de repente, da pessoa não gostar mais dela. Então seria o medo de ser rejeitada. Exato. Nossa, gente. Não é? Olha onde a gente chegou, né? Vocês têm medo de impor limites? Vocês sentem que quando, assim como a Dani estava falando, né? Quando a gente tem que impor limites com pessoas que são preciosas afetivamente pra gente, né? Que são pessoas valiosas pra gente, fica mais difícil de impor os limites? E será que a gente pode ser de fato rejeitada por ter imposto limites? Porque se a gente também não impõe limites, a gente começa a se desrespeitar. E isso é uma coisa séria, né? A gente acaba não impondo limites para não, de repente, machucar as pessoas ou para que as pessoas não fiquem chateadas com a gente. Mas aí, será que a gente não tá se desrespeitando? Porque daí a gente se desrespeita para achar que a gente tá respeitando outra pessoa? E isso a gente pode colocar em vários âmbitos, por exemplo, impor limites em ambientes de trabalho. E aí entra um outro ponto que é bem complexo, porque quando você vai lá pro seu chefe ou pro seu supervisor e você fala, não vou fazer tal coisa. E aí, mesmo que esteja lá na sua que é sua função, que não seja sua função, aliás, não é sua função, aí o cara vai e te pede. Por um lado você pode fazer, só que tem hora que você tá sobrecarregado, você não quer fazer. E às vezes você nem tá sobrecarregado, você só não quer fazer. E aí você dizer um não para essas pessoas. É fácil. Ao mesmo tempo, tem uma questão que eu acho bem importante. Enquanto a gente não demonstra que a gente está sobrecarregada, por exemplo, enquanto a gente não verbaliza e não conversa sobre isso, as pessoas também podem achar que tá tudo bem. Ela tá fazendo, seja numa relação afetiva, seja numa relação profissional, uma relação, enfim, né, em qualquer relação. Mas assim, enquanto a gente não diz aquilo que a gente está sentindo, enquanto a gente não informa, será que a pessoa percebe? Às vezes a pessoa se acomoda e se aproveita, né, pelo fato da gente ser permissiva muitas vezes, mas em outras, desliguei.
Mas em outras a pessoa não sabe realmente. E eu acho que também, você comentando sobre isso, às vezes a gente espera ultrapassar o limite pra falar. E isso é muito sério. Porque, será que a gente percebe quando vai enchendo o potinho? Porque se a gente fala logo no começo que, isso aqui eu não gosto tanto, esse comentário não é legal você fazer comigo. E se a gente não fala, vai enchendo o potinho, até o momento que a gente estoura. E aí uma relação que poderia ter sido delimitada desde o início, passa a estourar. Passa a quase espanar, sabe? A gente acaba transbordando, né? Porque a gente não vai comunicando, a gente não avisa, a gente não pontua. E a pessoa também que tá ali do nosso lado vai achando que tá tudo bem, que essa relação tá saudável, que tá tudo certo. E aí a gente vai juntando. E de repente, quando a gente transborda esse potinho, às vezes aquilo que podia ter sido comunicado de forma muito tranquila, acaba que a gente muitas vezes até perde a razão, a gente explode, a gente fica muito mais brava e nervosa do que talvez precisasse. Mas porque a gente foi ficando com tanto receio de impor os limites e de comunicar, né, esses limites, que daí a coisa chega num limite que não precisa. Na verdade, ultrapassa, né? Porque normalmente quando a gente coloca limites, não está só relacionado a uma coisa. Está relacionado a várias coisas. A vários pontos, várias coisas que aquela pessoa foi fazendo que você vai se sobrecarregando. Então, eu acho que quando a gente impõe um limite na força, na mágoa, normalmente ele está relacionado com vários outros sentimentos negativos. Ou sentimentos nossos, muito mais nossos do que sentimentos também da outra pessoa, né? Isso tem uma questão também importante, não tem? Eu acho que mais ou menos, porque eu acho que a gente, voltando do programa anterior, que a gente falou assim, sobre a pessoa que usa a intimidade para manipular a gente. E aí essa manipulação que não é legal, que é aquela manipulação para te usar, para te ferir, para se vingar, né, normalmente do que ele acha que você fez. E aí você precisa impor um limite e acabar com a relação. Então eu acho que nesse ponto você tem uma pessoa que tá usando algo, né, para te machucar intencionalmente. Agora eu acho que também tem outras pessoas que estão um pouco na ingenuidade, sabe? Que vão ultrapassando limites porque é sem noção, né? Num comentário, numa mágoa, em algo que te magoe, melhor dizendo. Então eu acho que não necessariamente, tá? No que você falou. Eu acho que eu esqueci. Mas é que muitas vezes eu fico pensando que as pessoas também se acomodam. Vocês já ouviram uma frase assim que diz: se a gente estiver num ambiente, por exemplo, de trabalho, se algumas pessoas estiverem ociosas e com muito tempo, pode ter certeza que tem algumas pessoas que estão trabalhando muito sem tempo e estão cansadas. É como se não houvesse uma boa distribuição ali dos afazeres, né, das tarefas e tal. E sempre tem alguém que acaba se aproveitando daquela pessoa que não impõe os próprios limites. Ou então, desculpa te cortar, ou então aquela pessoa que faz mal feito pra não ter que fazer de novo. Faz mal feito pra não ter que fazer de novo? Pra você ir lá e fazer. Sabe uma coisa de... Gente, eu sou muito ingênua. Nunca parei pra pensar nisso. Ah, sério? Sério. Assim, a pessoa vai lá e você fala assim, lava a louça. O boyzinho, ou com a boyzinha. Aí fala assim, lava a louça. Aí a pessoa vai lá e lava de qualquer jeito. Aí você fala, pô, não faz nada. Aí você já nem pede. Entendeu? Então aí você nem pede pra pessoa fazer. E aí a pessoa não faz mais aquela função que é dela. Então ela vai usando os próprios artifícios. Você faz mal feito. Tipo, faz essa coisa pra mim. Ou então você às vezes, sei lá, faz um café. Aí a pessoa faz de qualquer jeito, deixa sujo. Aí você nunca mais vai pedir pra ela. Porque daí você prefere fazer as coisas melhor, de uma maneira melhor. Exato. E aí isso vai um pouco te sobrecarregando. E aí, ou então, você pode usar isso como estratégia. Que é o quê? Fazer mal feito pra impor seu limite. Tipo, não quero fazer isso. Mas em vez de falar...
Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar. Então, mas é sobre isso, gente, que a gente tá falando aqui. Claro, existem outros artifícios possíveis, outras estratégias. Mas, se a gente não fala, a gente vai juntando, de repente a gente vai para aquele potinho lá que a gente transborda, sendo que a gente podia ter comunicado. E aí a gente entra nesse lugar, porque a dificuldade de falar, a dificuldade de demonstrar aquilo que a gente não gosta. E aí a gente vai transbordando, a gente não impõe os limites. E às vezes algumas relações, inclusive, elas findam, elas acabam mesmo porque não teve esse diálogo, não teve essa conversa durante todo esse processo. E de repente as pessoas explodem. Eu tenho uma dificuldade tremenda em impor limites. Eu acho que tem gente que ainda não consegue impor limites nem para as pessoas que elas mal conhecem. Então, e eu acho também que existe um ponto importante. Normalmente quando eu imponho limites, eu sou grosseira. Porque eu também não sei impor limites na suavidade. Então eu acho que também por isso eu vou procrastinando, vou prorrogando essa imposição de limite, porque quando eu coloco, normalmente não cai de uma forma suave. Mas será que se você não falasse com mais vezes no pontuasse logo no começo, será que você não conseguiria falar sem essa grosseria que você Mas tá vocês têm falando? consciência? Porque muitas vezes a gente não tem consciência Que precisa. que aquilo tá infringindo um limite. Que você tá te machucando, de repente. Por exemplo, passou do meu limite. Às vezes eu não entendi ainda que aquilo que incomodou, mas não doeu, entendeu? Não percebeu ainda a seriedade disso. Ou então às vezes a pessoa faz, né, e você fala, pô, tô dando demais aqui, mas tudo bem, será que eu não... Que aí tem uma coisa de se conhecer, né? Então eu acho que muitas vezes eu nem sei que a pessoa tá ultrapassando o meu limite. Muitas vezes eu acho que, será que eu não tô também sensível demais? Então eu acho que às vezes pensar sobre o impor limites é que muitas vezes a pessoa não ultrapassou o limite. Você que é limitado demais. E eu acho que também tem uma coisa, né, desse medo que a Dani traz no começo, né, desse medo da rejeição e tal. Muitas vezes a gente acaba demorando para impor os limites, para que a gente não se indisponha, para que a gente não seja, né, rejeitada, como a gente falou. Então vai ficando essa sensação, esse medo tão grande de gerar uma discórdia, né, uma indisposição. E aí a gente vai cada vez mais minguando aquela relação, a gente vai se machucando porque a gente já ultrapassou os nossos limites. E quando a gente vai falar pra pessoa também, a gente acaba muitas vezes ultrapassando os limites da pessoa e aí vira uma grande confusão, né? E a gente queria saber de vocês agora. Vocês impõem os limites de vocês? Vocês têm medo de impor os limites? E se vocês não impõem, por que vocês não impõem os limites de vocês? Conta pra gente. Conta, deixa seus comentários, compartilha. E aí? E conta assim, depois, eu tenho só mais uma dúvida. E depois, quando acontece um problema, você impôs seu limite, a pessoa se magoou, e aí? O que Como você faz? A gente vai deixar pra vocês responderem. Gente, curtam, compartilhem, por favor, e é isso. Comentem aqui pra gente conversar um pouquinho mais, porque vocês já sabem, o que a gente gosta de fazer é refletir. A gente não tem resposta absoluta sobre nada, a gente só tem mesmo aqui as nossas elucubrações e as nossas reflexões. E se você tá mal, precisa se conhecer, vai procurar uma ajuda profissional, uma terapia, porque aqui não é terapia, aqui é terapêutico. E é isso. E se você tá bem, procura uma terapia também, gente, porque a terapia, ela salva vidas. Deixe seu comentário, siga a gente no Instagram, no YouTube. Faz o que todo mundo já sabe, tá bom? E até a próxima! Tchau! Tchau!